Boa noite, paz. Vamos iniciar mais um encontro, mais uma escola de crescimento. Diga o seu boa noite aí. Deixe o seu comentário, sua pergunta, nos envie aí no WhatsApp. Enfim, vamos dar início a mais esta escola de crescimento, a qual nós estamos tratando sobre o tema, o assunto medo. Já vimos alguns pontos, alguns tópicos aqui deste tema, do medo, e nós vamos compartilhar um pouco, conversar um pouco hoje sobre o medo, na minha vida. Este medo na minha vida não necessariamente sejam os meus medos, os medos do Valnei, os medos que eu tive e a gente procurou uma ajuda de um profissional, a gente procurou alguém especializado em uma determinada área, ou até mesmo nós recorremos a líderes, nossos pastores, nosso superintendente, alguém do nosso ministério ou até mesmo de outros, que nos auxiliaram em algumas situações que nós passamos. Então, algumas situações a gente compartilha, outras situações são exemplos de outras pessoas que compartilharam conosco ou do nosso convívio, a qual nós compartilhamos com você nesta noite. Então, este medo na minha vida também é o medo na sua vida, ok? Então, quando nós estivermos tratando, discutindo, conversando sobre este tema, esse medo na minha vida, são pontos que você vai identificar. Pegue o seu caderno aí, seu lápis e anote aí, são pontos que você vai identificar, que tenham te causado medo. Duas coisas que nós estamos abordando e não tem como deixar de abordar. Nós conversamos desde o primeiro encontro e fazendo uma pergunta e torno a reforçar, nos comentários aqui ainda ninguém colocou, talvez por aquilo que já conversamos aqui atrás, por ansiedade ou por medo ou por receio de alguém falar alguma coisa sobre a sua resposta, mas principalmente você tem que definir isso, que nós estamos perguntando se você não tivesse medo, o que você faria? Ou o que você faria se não tivesse medo? É algo que talvez você deseje muito fazer, deseje muito executar, mas por causa do medo, isso tem te bloqueado. Por causa do medo, isso tem te travado. Nós sempre lembramos que o medo faz parte de algo que a gente viveu, e isso, como um protocolo de defesa, muitas vezes nós ficamos blindados ou travados, Então nós precisamos superar algumas situações, Eu estava ontem eu fiz, compartilhando aqui com os irmãos, eu fiz um pedal até Cascavel com o Vandeir, o bombeiro, um colega aí. Ele me convidou para ir até o batalhão lá no bombeiro, que ele tinha que assinar uns documentos. A gente foi lá, fizemos um pedal aí de 95 quilômetros. A questão é que quando nós estávamos voltando, pegamos o início da noite, isso já saímos bem à tarde, no período da tarde, e estávamos voltando e pegamos o início da noite, depois pegamos a noite e passamos por alguns pontos ali, alguns trechos da BR a qual eu estava meio cauteloso, e externei isso a ele dizendo: olha, cara, esses tipos de pontos aqui eu tenho medo de passar sozinho ou em dois, como nós estamos hoje. E ele compartilhou dizendo: olha, aqui eu não tenho medo de andar. E eu disse a ele: olha, esse meu medo, esse trauma, esse medo de andar à noite sozinho ou em dois, em três, grupo pequeno, é devido ter vivido em Foz do Iguaçu, que lá é perigoso. Lá é perigoso você andar de bicicleta. Eu já compartilhei isso, a Gisele e eu estávamos andando
e 2 caras saíram do mato, provavelmente iriam nos abordar, né, nos roubar ali. E, né, por Deus veio um veículo que percebeu a ação, segurou muito próximo dos caras para que a gente pudesse passar, e era subida, então assim, a gente passar e dar o máximo de energia que a gente tinha para sair daquela situação, né? Cremos que foi um livramento de Deus, porque era uma estrada, né, também considerada rural, e não teria, né, alguém passando ali, às vezes passa, às vezes não passa, mas acabou passando. Então, devido a isso, né, ter esse medo, porque está relacionado a algo que nós vivemos ou que nós vimos, participamos. Então, dentro disso, esses 2 pontos que nós não temos como deixar de abordar é a questão do momento que estamos vivendo, do momento que estamos vivenciando, né? Isso nós não temos como deixar de encaixar, né, nos exemplos aqui que nós compartilhamos, né? E o segundo, né, são exemplos reais e também amparados aí na palavra de Deus. Então, o momento que nós estamos vivendo, principalmente esse momento da pandemia, nós já vimos, né, nos tópicos aqui para cima, nós já vimos a questão da ansiedade, né? Nós já vimos a questão do medo e receio, a ansiedade, aquilo que ela tem provocado, causado, né, em muitas pessoas e nós vivemos esse contexto de ansiedade, esse contexto de depressão, esse contexto de suicídio. Hoje o meu tio lá de São José dos Pinhais me enviou um vídeo curto de um menino, um adolescente que estava no salão do meu primo é cabeleireiro, e o menino fez um corte bem legal, com aqueles risquinhos, né, da sobrancelha, corte aqui e tal, e, né, foi acho que semana passada, por aí, que o menino foi lá, e ontem ou antes de ontem ele se suicidou, se enforcou, né? Um menino novo ainda, deve ter aí no máximo uns 14 anos pelo vídeo, né? Não perguntei ao meu tio quantos anos realmente o menino tem, mas um menino novo. Então ele se suicidou. Então medo, depressão, suicídio, fobias, né? Alguns pânicos aí que nós estamos vivendo devido à situação do momento, devido a essa questão, né, da pandemia que vivemos no momento. Então a pandemia ela tem sido o que nós não temos como deixar de comparar com a palavra do Senhor, e no último encontro nós usamos muito o exemplo de Davi e Golias, e nós vamos permanecer no exemplo de Davi e Golias, que você encontra lá em 1 Samuel, capítulo 17, a história, o relato, né, porque são situações que estão acontecendo conosco, né? Então, Davi e Golias são 2 pessoas, né, que estão representando uma guerra maior. Eles estão ali para definir, ou seja, para decidir uma batalha de uma guerra maior. Há exércitos de Saul, que também é do Senhor, e há exércitos dos filisteus, que são inimigos do Senhor. Então, há exércitos, há soldados, há armamentos, né? Nós vemos que a descrição das armas, das armaduras dos filisteus inclui bronze, inclui ferro, né? Isto na tipologia, até mesmo tipologia bíblica, né? Nós temos a questão da mitologia grega e também, né, da tipologia bíblica. Nós vemos que quando inclui ferro, inclui bronze, além de poder e força, também, né, na parte espiritual ela traz como barreiras, como bloqueios, como, né, muralhas que impedem, né, a expressão, né, que nós oramos, parece que o teto está de bronze, né, que a oração parece que não sobe. Isso é muito utilizado na explicação, né, de batalha espiritual, usando como base a passagem de Daniel, né, quando Daniel tem aqueles 21 dias, né, que ele ora, e parece que, né, a resposta de Deus não chega, porque parece que não subiu o pedido dele, né, mas nós vemos que o Senhor atendeu, o Senhor envia um anjo, depois o Senhor envia um arcanjo para
para auxiliar ali na situação, ou seja, há uma hierarquia espiritual na batalha espiritual, a mesma que dá uma hierarquia também, né, na batalha física entre Davi e Golias, né, entre os dois exércitos. E também há essa batalha física e espiritual em nós, né? A batalha física e espiritual que acontece em nossa mente, que acontece dentro de nós, né? Tem coisas que é o nosso consciente que está nos lembrando, nos alertando, até mesmo nos acusando, né? Que não é função do Espírito Santo em acusar, né? Então, muitas vezes a nossa consciência, de acordo com aquilo que nós já viemos conversando, que foi inserido, né, em nós, enxertado em nós, conforme nós vivemos, no contexto que nós vivemos, né, aquilo que foi colocado na nossa mente, isto a nossa consciência nos acusa, né? Quando nós fazemos algo, como antigamente, né, quando alguém jogava uma partida de futebol, né, a consciência acusava: meu Deus do céu, você pecou, porque todo mundo falava jogar futebol é do capeta e você vai para o inferno, né? Então, assim, foi uma geração limitada ao conhecimento, que a Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento, né, conhecimento bíblico principalmente, e conhecimento, né, secular, histórias, né, aquilo que faz parte do nosso contexto, né, história do Brasil, história da gravata, história da barba, coisa que nós, né, na nossa igreja aqui, o BPC Toledo, já compartilhamos isso, né, em algumas ocasiões com os irmãos. História das vestimentas, né? Então são histórias, contextos aí que foram inseridos, né, o momento que vivemos também, né, em algo que foi inserido à nossa cultura, questão, né, do próprio velório, né, que nem o meu pai faleceu, deu um máximo 1 minuto e 30, que eu filmei isso para mandar para o meu irmão, deu máximo 1 minuto e 30 em tirar o caixão, né, do carro da funerária e colocar ele, né, na cova e fecharem, colocarem a tampa e já jogarem a terra por cima. Deu no máximo 1 minuto e 30 com 6 homens trabalhando. Então foi um sepultamento direto, né? Mal deu tempo de eu fazer uma oração e os homens já saíram para enterrá-lo. Então nós viemos de um contexto a qual nós ficávamos, né, com um padrão velando o corpo. Esses dias a gente passou num velório de um pai de um conhecido, a qual tiveram 2 horas de velório, né, 2 horas para que a família pudesse, os mais próximos pudessem passar e ver ali. Também recentemente tivemos o velório do pastor Josias Florencio lá em Foz do Iguaçu, a qual foi também concedido ali, acho que 4 horas de velório, a qual foi colocado todo, né, um padrão lá de segurança e tal, onde, né, os membros e os pastores, os amigos, passassem por um corredor próximo ao caixão e, né, pudesse prestar sua última homenagem e saísse, né? Então algo assim muito rápido, igual a gente via isso pela televisão quando acontecia, né, alguém tipo um presidente, alguém aí de nível maior, né? Então todo esse contexto que nós vivemos não tem como, né, a gente deixar de compartilhar no que nós estamos discutindo hoje, questão do medo, né? Então essa questão do velório aí também é parte histórica, né? Veio até a nossa origem essa questão. Quem preparava, diz a história, que quem preparava, né, o corpo eram os familiares, que tinham toda aquela questão do preparo, ficar velando e chorando e tal, né? E nós recebemos isso aí, né? E hoje, como mudou, nós temos essa dificuldade, a qual nós podemos chamar aí de um luto incompleto, né? Incompleto da maneira que nós vínhamos vivendo, a qual ficava aí um caixão dentro de uma igreja, dentro de uma capela, ou até mesmo dentro da residência, né? Alguns faziam na área ou na sala, enfim, e passava-se ali, né, a noite velando, e mais o período do outro dia de choro, um culto, e depois enterrar, enfim, é a história, é aquilo que veio. E agora isso é mudado, né? No nosso caso, meu pai foi sepultamento direto, 1 minuto e 30, né? Arredondando aí. Como compartilhei, foram 2 horas e 4 horas, caso de um e de outro, dependendo da enfermidade que os levar. Então, dentro desse contexto, soma-se tudo isso e nós estamos vivendo, né, essa intimidação,
né? Nós estamos vivendo essa intimidação tanto física, que está atingindo as nossas mentes, quanto no contexto espiritual também. Então, naquilo que é físico, nós já compartilhamos, né, no encontro passado que nas técnicas, né, de destruir o medo, que nós precisamos, né, buscar ajuda aí, né, de um profissional, né, de alguém que seja um profissional da área, ou alguém que seja aí um líder espiritual, né, com preferência, né, alguém que siga os princípios bíblicos. Nós temos aí grandes profissionais que são psicólogos, mas que colocam em conflito, né, com a fé. Nós precisamos buscar aquele que usa a fé como uma base, como um princípio. Então a gente tem que ter esta cautela, mas estamos vivendo, né, essa intimidação. Então, antes de nós tomarmos aqui, iniciarmos o primeiro tópico, de tomar uma decisão, uma atitude que pode acontecer, né, em diversas áreas, nós contextualizamos essa ideia nesses minutos iniciais aqui do que nós estamos vivenciando hoje, né? Essa questão desse medo, dessa ansiedade, desse desespero, desse pânico, dessas fobias, dessa coisa que está sendo inserida em nossas mentes e estão nos causando medo, estão nos intimidando, né? Então nós temos aqui o Vale de Elá, que é onde aconteceu a batalha entre Davi e Golias, né? Não necessariamente nesse ponto, né? Volto a dizer o que eu sempre digo, aqueles que andam comigo, né, ou aqui na igreja, que escutam aí, participam dos cultos presenciais, eu sempre digo que nós, né, principalmente na Escola do Crescimento Presencial, né, sempre diz isso, nós mal conhecemos a geografia brasileira, né? Então isso aqui é uma geografia bíblica, uma geografia de outro lugar, né? Hoje tudo está diferente, do tempo de Davi e Golias para o tempo de hoje, 2021, tudo está diferente, né? Onde não havia construções, há construções, onde havia, né, algumas pedras foram removidas pelo tempo, pelas guerras, pela arqueologia, enfim, tudo foi modificado, né? Mas para que nós possamos compreender um pouco, né? Então, não exatamente assim, mas esse é o Vale de Elá, né? No tempo de hoje, assim que ele se encontra, existe pelo satélite hoje como ver também, né? Mas para que nós possamos nos contextualizar e entender, né, independente dos lados, ok? O que importa aqui é a ideia, o raciocínio que nós estamos desenvolvendo, né? Independente dos lados, né, certos aí. De um lado estava o povo de Israel, né, os soldados, Saul e todo o seu exército, e do outro lado estava os filisteus. E diz a Bíblia que por 40 dias o gigante Golias, né, eu acho que no outro encontro eu falei 1,90 m, 1,90 m é normal, né, mais de 3,90 m. Né, então são algumas coisas que a gente fala, né, e nós confundimos, né? Essa questão de números aí é muito complicado, como eu disse no outro encontro, né? Não tem como aquela precisão é assim, porque às vezes não é assim, né? Então o gigante Golias, ele descia e vinha aqui mais ou menos, né? Não exatamente o local, mas descia o Vale de Elá para confrontar o exército de Israel, né? Para confrontar o povo de Israel. Então por 40 dias, diz a Bíblia que de manhãzinha e ao entardecer, né, no início do dia, no final do dia, ele descia para provocar, intimidar, né, envergonhar, causar medo, né, no povo de Israel que estava aqui, incluindo Saul e os seus capitães e o seu exército. Então nós vemos que o período que nós estamos vivendo, eu quero que você entenda isso, que o período que nós estamos vivendo, né, o inimigo na área espiritual está fazendo isso, né, ele está intimidando. E muitas pessoas expressam: eu tenho medo de ir ao culto, eu tenho medo de estar nos grupos de crescimento, né, no Febraco, Masbraco, Jubraco, eu tenho medo de ir a uma confraternização, eu tenho medo de se encontrar, mas esse medo, né, será uma igrejofobia, né? Tá com medo só da igreja? Ou isto também acontece para as outras coisas? Então nós precisamos contextualizar isso, precisamos trazer isso para a nossa realidade,
Porque muitos escondem-se atrás de desculpas para dizer que tem medo de algo, mas na verdade é desculpa. Nós vemos isso desde criança, quando nós não queríamos ir à escola bíblica, quando nós não queríamos ir à escola tradicional, né, estudar, nós usávamos desculpas para nos esconder. Porque tem um menino lá que é grande que rouba o meu lanche. Porque eram desculpas e tinha coisas que não era real. Quando nosso pai e nossa mãe iam junto com a gente ficava lá, né, na frente da diretora, e agora? Porque era desculpa, era coisa inventada para a gente não assumir a responsabilidade de ir para a escola. Então nós precisamos entender isso. Se há esse medo, né, essa claustrofobia, são pessoas que têm medo de ficar em um lugar fechado. Então ela vai ter medo de andar de elevador, entrar dentro do elevador porque é fechado, ela vai ter medo de ficar dentro de uma caixa, né? Criança entra dentro de caixa para brincar, a gente adulto já não entra mais, né? Vai ter medo de ficar em algum lugar pequeno, apertado. E isso também acontece agora na pandemia, que é obrigatório aí, pelo menos o período, agora as coisas já estão voltando ao normal, né? Liberando muitas coisas, graças a Deus está voltando ao normal. Em Toledo principalmente, os casos já baixaram bastante, isso é números, isso, né, está aí nos relatos da prefeitura. Então, contra fatos, a gente, né, não tem muitos argumentos. Está voltando ao normal, mas a gente ainda fica, né, dando desculpas a não assumir as responsabilidades. Igual quando eu tenho um compromisso hoje, hoje eu não posso participar, mas tem 3 meses sem compromisso nenhum, né? Aí não dá justificativa nenhuma. Então é a realidade que nós vivemos. Escola de crescimento é isso, é crescer com exemplos, é crescer com aquilo que faz, né, parte da nossa vida, e aqui é a minha vida e aqui é a sua vida, né? Então nós precisamos, né, ser maduros e entender aquilo que realmente nos causa medo, ou aquilo que nós usamos como desculpas, como amuletos, né, para não assumir as responsabilidades, que nós já tratamos sobre isso lá atrás. Então, por 40 dias, o Golias ficou aqui, né, nesta região, intimidando o povo, né? Então, é um vale onde haveria um confronto entre 2 homens que resultaria... Deixa eu ver aqui quem que... Ok. Seriam 2 homens que resolveriam uma batalha. Então, a proposta é simples. Olha, o que vencer torna o outro escravo. Essa é a proposta dos filisteus para o povo de Israel. Olha, se a gente vencer, tornamos vocês escravos. Nós podemos ver que a proposta de Satanás é a mesma, né? Desde lá do Éden, né, nós vemos que é os dias de hoje. Ao que vencer entre nós e ele, quem vence? Nós vencemos Satanás? Não, nós não vencemos Satanás. Nós não temos poder para vencê-lo, nós não temos força para vencê-lo, nós não enxergamos ele para vencê-lo. A mesma coisa é o Covid. É um vírus que está no ar, né? Supostamente, vamos supor que esteja nesse ambiente, eu não tenho como enxergar. Satanás é assim, eu não tenho como enxergar, então eu não tenho como vencê-lo. Como eu vou vencer um inimigo que eu não enxergo? Eu posso me precaver, por isso que usa máscara, usa o álcool, o distanciamento, são maneiras de precaver, mas não elimina. Então o Covid vai estar 30, 40 anos, assim como a dengue, assim como a malária, assim quanto a tuberculose e muitas outras enfermidades, vai estar no nosso meio a partir do ano passado. Nós vamos conviver com esse vírus assim como a gente já convive com os outros. E da mesma maneira que a gente já convive com Satanás atazanando ao nosso redor. Então nós precisamos ser maduros, precisamos, né, ser adultos, porque Paulo diz isso, olha, vocês têm idade para ser adulto, vocês têm idade para comer, como que é aquele negócio lá que meu sogro faz? Agora fugiu o nome. Mocotó, né? Para comer, tomar caldo de mocotó, para comer, né, coisa feijoada, comer comida pesada, né? Então, o Paulo está dizendo isso, mas você só tem tamanho, você só tem crescimento físico, vocês têm idade, mas infelizmente, né, no espiritual, ou seja, como igreja,
vocês são bebê, eu preciso dar papinha ainda para vocês e leitinho na mamadeira. É isso que Paulo está dizendo, e nós estamos vivendo esse contexto novamente, né? Pessoas são adultas, maduras para muitas coisas, têm idade para muitas coisas, mas espiritualmente são bebê, tem que ficar dando leitinho, tem que ficar dando bolachinha. A gente precisa acrescentar conteúdo, mas não tem capacidade ainda. Por quê? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, né? E o que nós temos encontrado são pessoas que não estão ouvindo a palavra de Deus, não tem uma dedicação de leitura bíblica, não tem uma dedicação devocional, não tem dedicação de oração. Nós vemos isso na própria terça-feira na oração no templo, tem pessoas que 10 minutos já estão inquietas, parece que tem alguma coisa, levanta e anda e está inquieta e olha para o relógio toda hora. É 1 hora de oração. Se não tem a prática de oração, vem, ora o tempo que você aguenta, levanta e vai embora, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas é uma prática, ou seja, se não aguenta 10 minutos, 60 minutos que não vai aguentar, porque não tem uma prática de oração, não tem uma prática de busca a Deus, não tem uma afinidade com Deus, porque quando eu sento com um amigo, por exemplo, às vezes o pastor Valmir e eu sentamos, o Alvacir e eu sentamos, Rosimi e eu sentamos, Zezinho e eu sentamos, né? Nós temos uma afinidade. Quando a gente senta, a gente esquece da hora. Às vezes nós sentamos conversar algum assunto e vem 2, vem 3, vem 5, vem 10 e a gente faz um alinhamento, coisa que talvez, né, a gente senta para tomar um café, um chimarrão ali de 30 minutos achando que vamos resolver, quando a gente vê, foi 3 horas sentado ali conversando, né? Tem lugares que eu faço visita com a Gisele, chegamos em alguma casa, é para ser uma visita rápida, quando a gente vê, a gente ficou, né, 2, 3 horas ali, porque há uma afinidade, aquilo vai aproximando, os assuntos vão acontecendo. Então, com Deus é a mesma coisa. Quem não tem afinidade com Deus não consegue ter diálogo com Deus, não tem assunto, né? Aí pega essa geração jovem hoje, né? Os nossos jovens, a nossa Jubra aqui, os nossos jovens hoje, você pega os jovens e colocam eles não têm assunto. O que eles fazem? Ficam ali pegando celular e jogando, pegando celular e jogando. É só o que faz, né? Não conseguem desenvolver um assunto, não conseguem compartilhar assuntos bíblicos, eles não conseguem desenvolver porque, né, não tem aquela afinidade, né? Então nós precisamos voltar aqui, né, que senão nós vamos abrindo o leque e o tempo vai passando. Então vai causando, o Golias ia causando uma intimidação. E é o que nós estamos vivendo, o inimigo está causando intimidação. Por quê? Porque não tem isso que já mencionamos agora, não vamos repetir, não tem o hábito de ler a palavra de Deus. E muito menos o hábito de ouvir a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui, né, na escola de crescimento é um empacotamento, né, pegando diversas estruturas, cursos, treinamentos, consultorias, auxílios, ajudas, 7, 8, uns 10 encontros com Deus, situações, né, aconselhamentos conjugais, individuais, discipulado, situações de diversas pessoas que nós estamos pegando isso, empacotando em um modelo prático, entregando para você, para que você possa aplicar na sua vida. Nem tudo eu apliquei, mas eu busquei o conhecimento. Tem coisas, como eu disse, não funcionou para mim, né? Então, aquilo que funcionou para o meu mentor não funcionou para mim, aquilo que funcionou para o meu discipulador não funcionou para mim, mas é um caminho. Agora, tem coisas que funcionou para eles e funcionou para mim, então nós vamos compartilhando. Então, precisa se adaptar. O que acontece é que nós queremos agora, né, tudo. Uma das técnicas, por exemplo, eu tenho dificuldade de tomar água. Eu não paro para pegar um copo d'água e tomar um copo d'água, eu não consigo. Se eu tenho que levantar para ir à cozinha, eu volto com uma xícara de café. Então é uma dificuldade que eu tenho. Eu levanto para pegar café, eu levanto para fazer café, eu vou onde tem café. Agora a água eu tenho dificuldade. Em consequência, eu tive pedra no rim. Então eu tenho que aprender. Para muitos, uma garrafinha resolveu o problema. Por quê? Porque ela pega a garrafinha, deixa do lado onde ela está trabalhando e ela olha para a garrafinha, pega e toma. A gente vê isso no banco, né? Os funcionários do banco. A gente vê isso nas empresas, a gente vê isso em diversos lugares, pessoas com uma garrafinha e para elas funcionam. Para mim não funciona, eu tenho umas 10 garrafinhas, mas eu não consigo tomar. Entende? Eu deixo aqui porque nós estamos na escola de crescimento, estou falando, o clima está friozinho, eu tenho
uma alergia ao frio que desencadeia uma tosse alérgica. Só tem um tipo de xarope, que é o Celestraste, que resolve nessa questão dessa tosse alérgica. A minha garganta vai secando, né, e conforme a gente vai falando, a garganta vai secando, eu preciso, né, ir umedecendo e molhando um pouco. Isso também é por falta da água. Então, quer dizer, para muitos funciona, para mim a garrafinha não funciona. Está funcionando agora porque eu carrego ela junto na escola de crescimento, né? Presencial também. Às vezes no culto, um copinho d'água é suficiente, né? Mas dependendo do culto, a maneira que o Espírito Santo vai usando, né, vai precisando aí um pouco mais. Mas aquilo que é aplicável a gente tenta, mas aquilo que não é. Então é um empacotamento de algo que nós estamos entregando para ajudar. Só que hoje as pessoas, elas não querem buscar as fontes, elas não querem buscar a fonte que é Cristo, elas não querem buscar uma fonte de uma escola teológica, elas não querem buscar a fonte de uma escola secular, uma faculdade, enfim, elas não querem buscar a fonte de livros, que eu já mostrei no outro encontro, 2 livros que estou lendo, né, paralelo, que são técnicas de leitura que estou desenvolvendo, aplicando, né, não estamos, a pessoa não quer buscar, né, livros, ler livros, enfim. As pessoas hoje querem o quê? O resumo do resumo do resumo. Elas querem que seja assim, ó, faça isso e pá. Aí faz e dá certo, ela diz, opa, eu fiz e deu certo. Ela faz e deu errado, ela diz, o pastor mandou eu fazer e deu errado. Né? Então é assim que funciona. Minha mãe mandou fazer e deu errado. Então a gente precisa entender que tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Né? Então há uma intimidação. Aqui foram 40 dias. E nós estamos quantos dias aí sendo intimidados por um vírus que não é suposto, o vírus está aí, mas uma pressão psicológica, uma pressão, né? Fique em casa, não busque ajuda, não se tenha relacionamento, tudo antibíblico. Entenda os cuidados, mas é tudo antibíblico, porque a Bíblia diz que nós precisamos nos relacionar, nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar reunidos, nós precisamos estar agregados. E a palavra diz, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, celebrem a ceia, né? Celebrem isso em memória de mim. Nós viemos de um sistema que uma vez por mês a gente celebra a ceia, já vimos isso na escola presencial ano passado. Então, nós vemos que é tudo antibíblico e nós estamos conformados. O povo de Israel aqui estava conformado. Né? O Golias descia, o povo estava conformado, porque olha para lá, eles têm armas, eles têm ferro, eles têm bronze, o armamento deles é pesado. Muitas vezes, isso é história, muitas vezes, história bíblica, muitas vezes o povo de Israel, que está aqui desse lado, quando aponta aqui você vê aí a setinha do mouse mexendo, né? O povo de Israel mandava as suas armas para os filisteus desenvolverem. Nós vamos ver que muitas vezes, né, Israel ela terceirizou o serviço de armas, até o caso lá de Davi como rei, que depois ele envia o rapaz lá que esqueci o nome, o esposo da mulher lá que ele comete o adultério, ele envia o rapaz lá na frente lá para morrer, porque o rapaz tinha, né, o conhecimento de produção, né, de armas, de especialidades aí, de espadas, enfim, né, tudo isso a história aí nos relata. Então, né, o povo estava aqui conformado, né, nós vimos no encontro passado o caso da pombinha, né, sair da zona de conforto, eles estavam conformados com tudo aquilo. Então nós precisamos, né, ver que este vale aqui, ele está acontecendo em nossas vidas todo dia. Há uma intimidação, né? Está nos levando a uma ameaça de escravidão, que Satanás propôs isso lá no Éden e continua propondo. Nós estamos escravos, nós estamos reféns, né? Reféns das autoridades, reféns dos decretos, reféns de muitas situações, mas principalmente reféns, né, da nossa mente. Há uma ameaça de escravidão, né? O povo está com medo, eu vou decidir, né? Vamos supor aqui que um dos filhos de Jessé, sem ser Davi, né, fala, eu vou decidir essa guerra. Eu vou descer lá e vou matar esse gigante. E ele desce e ele morre. Então, por causa dele, todo o povo, né, seria escravo dos filisteus. E nós vemos isso desde o Êxodo, claramente até os dias de hoje, que esse processo nunca terminou. Né? Deus envia, Deus quer tirar o povo que está no Egito preso, porque Deus ouviu o clamor do povo, porque Deus viu a aflição do povo,
Então Deus envia Moisés e o povo só reclama de Moisés. Ah, porque Moisés nos tirou de lá. Ah, porque Moisés nós não temos pão. Ah, porque Moisés... Foi Deus que decidiu, mas eles querem culpar Moisés, que é o líder que está ali na frente. Então, a culpa do Moisés, tudo é culpa do Moisés, mas toda a culpa é do povo que estava murmurando, reclamando de Deus, do próprio Deus, e nós vemos, né, essa história se repetindo a cada dia. Querem achar o culpado, ou seja, o cara que decidisse descer, a culpa seria dele, todo o povo iria reclamar, nós somos escravos dos filisteus por causa do filho de Jessé, né, o Eliú, que foi lá e quis resolver a batalha. Se o próprio rei Saul, que era o único capaz de descer e lutar com Golias, porque Saul era rei, ele tinha preparo, ele tinha armadura, pode ver que o relato diz que as armaduras de Saul eram as melhores armaduras, foi produzido isso, né, para proteger o rei, a melhor armadura estava com o rei Saul, ele poderia ter colocado, né, a sua armadura ficava aqui do lado, né, o Saul olhava para a armadura e disfarçava, não tomava decisão, porque ele poderia vestir a armadura, ele era duelista, ele era rei, ele tinha preparo, senão não seria rei, e ele poderia descer. Mas Saul estava com medo, estava paralisado, estava intimidado, sabia que Deus já não estava com ele. Nós vemos isso claramente, que Saul, né, não tem mais aquela esperança no Senhor. Saul, ele tenta resolver nos seus próprios braços, e é isso que está acontecendo. Há pessoas que estão com medo, paralisadas, intimidadas, porque não estão com Deus. Simples assim, não estão com Deus. Então elas não têm a visão, elas não conseguem enxergar. Igual o rapaz que está com o profeta, e ele sai e enxerga, né, na porta da caverna lá, enxerga aquele bando de exército e fala assim, nós vamos morrer. Né? Não consegue enxergar Deus naquela batalha, não consegue enxergar Deus, 2 homens e um exército, não consegue enxergar. Aí o profeta sai lá e fala, rapaz, você não está vendo? Não, não estou, então deixa, né, permita-me te fazer enxergar. Ora ao Senhor, o Senhor abre os olhos do menino, o rapaz olha agora por trás do exército e vê um exército celestial. Então aí ele se alegra, fala, não sabia que estava tudo isso de anjo aí ao nosso redor. Porque não consegue enxergar, né, com as suas vistas. Então, espirituais, porque só está olhando com o físico, só está olhando a vista física, um gigante aqui no meio desafiando uns soldados aqui com armamentos de boa proteção, né? Então, se Saul mesmo descesse, que tinha condições de descer para definir a batalha com Golias, né, a culpa seria de Saul se eles fossem escravos. Então nós estamos vivendo a mesma coisa, a culpa é disso, porque, que nem o nosso caso, meu pai faleceu, a culpa é do meu pai, porque ele faleceu, aconteceu lá, trouxemos a minha mãe, todo mundo pegou o Covid, se tem que pegar, vai pegar, entende? Não tem como, a mesma coisa dengue, a mesma coisa, eu peguei tuberculose com 18 para 19 anos, como que eu peguei? Não sei, eu atribuo a natação, que eu ia fazer natação, e saía de lá quente, de moto, matando vento no peito, era imaturo, atribua isso, mas vai saber. Então a gente não tem como, né? Por isso que eu tenho essa tosse alérgica aí que ficou, né? Sempre, todo ano eu tenho que ir lá com a minha carteirinha, conferir, né, os pulmões, tá tudo certo. Mas todo ano, no tempo frio, eu tenho essa dificuldade. Então a gente sempre quer atribuir a alguém. Então é um vale onde nós temos que tomar aí alguma decisão, e nós vemos que nesse vale de tomar uma decisão, uma atitude, nós ficamos parados, né? Todo o exército estava parado aqui, o rei Saul estava parado aqui, todo mundo estava parado ali. Talvez nós não completamos, né, essa fase hoje, nós estamos já avançando o nosso tempo, nós estamos com 39 minutos e 47 segundos já, nós vamos tentar diminuir aí e continuamos, né, no próximo encontro. Então, tomar uma decisão, uma atitude, é o que precisava, e nós paralisamos aqui. Então, o que acontece na minha vida, o que acontece na sua vida, né, naquilo que é corriqueiro, naquilo que é comum. Então, nós estamos trazendo situações reais e comuns do dia a dia, tá? É igual pão, é igual arroz e feijão, é o que acontece todos os dias da nossa vida. Ninguém de nós, na sua casa aí, a sua esposa, a sua mãe, né, ninguém de nós faz lasanha todo dia. Ninguém de nós faz panqueca todo dia. Ninguém de nós faz aí um churrasco todo dia. Nenhum de nós, né, faz esses pratos deliciosos todo dia. Todo dia na nossa casa é arroz e feijão. Isso desde criança.
Arroz e feijão, é a mesa do brasileiro. Arroz, feijão, ovo frito, arroz e feijão, bife, arroz e feijão, batata frita, arroz e feijão, né? Quando muda do feijão preto para o feijão branco, né? Todo dia tem feijão, todo dia tem arroz. E ninguém morreu por comer arroz e feijão. Ninguém morreu por comer pão. Ninguém morreu por tomar leite. Eu não tomo leite porque tenho, né, aí uma dificuldade com o leite em si, mas nos derivados não tem problema. Ninguém morreu por tomar café. Então são coisas comuns do dia a dia. Então nós precisamos ver que aquilo que nós estamos compartilhando aqui são coisas comuns que acontecem dia a dia. Né? Essa gravação vai ficar na área de membros daqui da nossa igreja, né? Na área que nós vamos compartilhar depois. Vai ter uma área específica que já está pronta, na verdade, né, com todas as aulas, todos os módulos, tudo certinho lá. Daqui 15 anos, né, o ambiente vai estar aí online, talvez nós não existimos, mas os problemas vão continuar. Então, daqui 10, 15 anos, alguém pegar, né, esse estudo dessa escola de crescimento, vai encontrar as mesmas dificuldades, porque são as mesmas dificuldades que aconteceram lá atrás. Então, são problemas comuns recorrentes. Um deles, de falar em público, né? No nosso caso aqui, uma live, não é uma live, mas nós estamos, né, em uma de certa forma serve como live, né? Mas nós estamos aqui numa transmissão, né, conectados hoje, quinta-feira, na Escola de Crescimento, mas poderia ser, como nós fizemos com os jovens, todo mundo conectado através de outras ferramentas, né, todos aqui com a câmera aberta. Vai ter aquele que fica com a câmera fechada. Por quê? Porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, porque eu não quero aparecer, porque eu não quero exibir, meu cabelo tá não sei o que. Sempre vai ter ou a desculpa ou realmente o medo, né? Se é desculpa, isso aí a minha mãe diria que seria ser vergonhoso, né? Se é desculpa, é malandragem, se é desculpa, é jeitinho, né? Se é medo, então tem que tratar. Né? Se é medo, nós temos como buscar recursos. Se é medo, procure um profissional. Está travado nesse pânico, não sai de casa, não vai para a escola, não vai ao mercado, não se reúne com os parentes, está com medo de sair na rua, aí tá igual meus vizinhos. Eu tenho uns vizinhos que eles vão colocar o lixo, na verdade se mudaram, né? O sobrado está vazio agora, mas até esses tempos aí eles estavam lá. Então o que eles faziam? Abria o portão, saía com a sacola de lixo, olhava para um lado, olhava para o outro, corria lá, jogava, né, que o lixeiro passa juntando, amontoando os lixos, né, então corria lá, jogava a sacolinha e voltava correndo, fechava o portão e ficava dentro de casa trancado. Né, esses são os vizinhos que estavam ali na frente de casa, num sobrado lá que agora está desocupado. Então, se é medo de tudo, né? Então, se é medo, tem que procurar uma ajuda de um profissional, né? Procura um psicólogo, psiquiatra, sei lá, o médico que for aí que vai tratar dessa situação. Procure, precisa de ajuda, porque não pode viver com esse medo demasiado. E se esse medo, né, ainda, isso é físico, procura profissional. Agora, espiritual, não consegue romper com pai e mãe, não consegue romper com a ajuda dos pastores, não consegue romper, né, com a ajuda dos irmãos, então isso aí é espiritual, né? Nós temos aqui, a palavra de Deus nos diz: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Segundo Timóteo 1,7, né, nós vimos isso no culto de domingo, né, que o Espírito Santo trabalhou de uma forma sobrenatural e, né, compartilhamos ali aquilo que o Espírito estava falando conosco, que Deus nos deu poder, Deus nos deu poder no Espírito dele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, 1 João 4,18. Então nós sabemos que o amor é o amor de Cristo. Se estamos nele, nós não temos medo. Não temos medo da morte, não temos medo do que há de acontecer, não temos medo do dia de amanhã, não temos medo de situação nenhuma sobrenatural, porque estamos no amor de Cristo. Porque o medo supõe castigo. Aqui está o povo está com medo, porque o Golias veio e fez uma proposta de castigo. Olha, eu vou lutar, eu, Golias, vou lutar contra alguém de vocês. O que perder torna todo o outro exército escravo. Ou seja, é um castigo. O prisioneiro, ele está num castigo, ele não tem liberdade, né? É um castigo. Então, nós
precisamos entender que de forma espiritual nós estamos num castigo aí causado pela ação de Satanás, e isso não é bom. Então procure, né, uma ajuda aí de um profissional. Procura tempo com Deus, leitura bíblica, ouvir a palavra de Deus, ouvir nos cultos, ouvir nos encontros, ouvir a palavra de Deus, que vai libertar. Porque a palavra diz que nós temos, voltamos para o vale, aqui tem diversos soldados, eu e você somos soldados. Nós temos dons divinos, nós temos as habilidades naturais, nós temos os talentos naturais, as habilidades que nós vamos desenvolvendo com o passar da vida. Todos esses soldados tinham dons, tinham talentos, tinham habilidades desenvolvidas na arte da guerra e poderiam somar ajudando uns aos outros e descer alguém ali para enfrentar o Golias. Mas não é isso que aconteceu e não é isso que acontece mesmo nos nossos dias. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar reunidos, porque os dons que Deus deu, os talentos que estão em nós, naturais que Deus deu, e as habilidades que vamos desenvolvendo é para a edificação da igreja. Se nós não estivermos reunidos em unidade, não tem edificação. Simples assim, é palavra do Senhor. Hebreus diz, não deixar de congregar como é costume de alguns. E nós estamos vendo cada dia mais em diversas denominações, nós compartilhamos isso, né, com os pastores aqui da nossa cidade, diversas denominações, muitas pessoas deixando de congregar. Também isto é bíblico. Nos últimos dias haverá homens presunçosos, amantes de si mesmos, procuram seus interesses e não os de Deus, procuram seus interesses e não do próximo, não tem o amor esfriou o amor com Deus, não tem mais respeito a Deus, não dá honra ao Deus, não segue os princípios de Deus, não tem temor ao Deus, então muito menos aos homens. Tudo isso está acontecendo, é bíblico, mas precisa aí estar em um vale de confrontos, onde principalmente a nossa mente, nós precisamos estar no amor de Cristo, e nós vamos compartilhar já em seguida, estar em Cristo, porque Cristo renova a nossa mente, né? Mas independente desse medo, se forem falar em público, se for de se apresentar, se for de qualquer coisa, que nós já vimos isso no encontro passado também, este medo aí, você tem algumas técnicas simples aqui, né, que nós compartilhamos, que são coisas práticas, né? Você se preparar para aquela situação, você errar mais rápido para corrigir mais rápido, 3, 2, 1 e vai, sai da zona de conforto e confie e faça, né? São exemplos básicos, mais simples, que nós podemos aplicar aí, e isso vai resolver, né, as nossas situações. Medo de falar. Sábado tem encontro da Jubrac, alguém foi escolhido aí, sorteado, né, para compartilhar a palavra. Tá com medo, tá tremendo, mas aceitou o desafio, vem e faz, né? Um veio sábado passado e fez, agora outro vem e vai fazer, colocando em prática. Então, esses medos vão saindo conforme nós já vimos lá nas técnicas. Medo de tomar uma decisão, né? Medo de fazer, medo de ajudar, medo de cooperar, medo de servir, né? Tá tudo relacionado ao que nós falamos lá atrás, mas na verdade, né, o medo é de tomar uma decisão. Olha, eu vou ajudar, eu decidi ajudar. Então, se eu decidir, está decidido, porque nós vamos ver aqui a questão, né, relacionado com Davi, que nós estamos falando até agora, né? Davi decidiu ajudar, Davi decidiu cooperar, Davi decidiu servir, ou seja, eu tenho habilidades que eu posso ajudar o povo nessa batalha. Davi tinha dom, Davi tinha talentos e Davi tinha habilidades. Olha, eu decidi ajudar esse povo, eu vou lá. Ele foi lá, especulou o soldado, especulou o chefe do soldado, até que chegou no Saul, especulou Saul também, né? Não a especulação aquela de especular só para saber da coisa e sair fofoca, não, né? Especulação correta para poder ajudar. Olha, eu vou cooperar com o exército do Senhor, eu vou cooperar com o exército de Saul. Ele foi lá e se colocou, né, se escalou como um soldado daquele exército. Nós temos o exército brasileiro, sabemos que tem que, né, todo aquele processo de seleção, mas o Davi foi lá e falou, eu vou cooperar. Mesmo assim, o exército tem uma cláusula, o exército tem algo ali que, dependendo, tanto o homem quanto a mulher,
pode entrar, fazer uma avaliação, tem ali seus critérios, mas pode se tornar um sargento temporário. Aí eu acho que é de 3 a 5 anos no máximo, ou 8 no máximo estourado, não é plano de carreira, né? Como o soldado que entra lá, o recruta e torna-se, não é plano de carreira, mas há uma cláusula onde um homem ou uma mulher pode entrar ali para cooperar com o Exército Brasileiro, tornando-se um sargento temporário, recebendo, trabalhando, né? Mas ele não tem esse benefício aí como carreira, então pode cooperar. Davi cooperou ao Exército, está disposto a servir, né? Servir ao Deus vivo em primeiro lugar. Estou disposto a servir ao Senhor, servir no seu reino, servir aos irmãos. Estou disposto a servir. Aí Davi estava disposto a servir o exército do Senhor. Davi estava disposto a servir o exército de Saul, né? E etc. Aqui nós precisamos tomar essa decisão e atitude. Tem pessoas que dizem que querem fazer, mas quando surge a oportunidade de fazer, ou quando alguém lhe convida para fazer algo, ou ela dá uma desculpa, ou ela não toma a decisão de ajudar e casca fora, né? Ou pega a responsabilidade, não dá um feedback, não dá um retorno, ela assume a responsabilidade, o evento está chegando, a situação que ela pediu ali para fazer está chegando, está nos dias já, e ela não traz um retorno, não traz respostas, não preparou nada, não organizou nada, né? Então, porque não toma uma decisão? Se não sabe fazer, diga que não sabe, né? Se sabe fazer, tome a decisão e ajude, coopere, sirva, faça acontecer, né? Seja, como diz o pastor Luiz Hermínio do Mevan, eles têm algo lá que eles ministram e eles falam, seja a resposta, né? Muitas vezes nós queremos que Deus dê resposta e eles trabalham nessa área, seja a resposta. Pastor Luiz Hermínio do Mevan, né, trabalha muito nessa área. Ó, nós queremos que Deus mande uma cesta básica lá na rua XX12 lá, que tem alguém necessitado. Deus pode fazer isso, pode, mas, né, a ideia dessa que o pastor prega, o pastor Luiz Hermínio, seja a resposta, ou seja, vá ao mercado, compra uma cesta básica, vai lá na rua XX12 e entrega lá na casa que está precisando, leva o pão físico, leva o pão espiritual, seja a resposta de Deus para a vida daquela pessoa, né? Então isso é estar à disposição a ajudar, cooperar e servir. Então nós precisamos servir, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faça aos homens aquilo que você quer que eles façam a vocês. É bíblico, só que as pessoas não leem Bíblia e vêm confrontar, né, a palavra do Senhor. É isso que nós vivemos nos dias de hoje, né? Aqui há um confronto dos filisteus contra o povo de Deus, né? Há um confronto contra aqueles que deveriam seguir a palavra do Senhor, seguir o Deus a qual eles diziam que serviam, servir o Deus a qual eles carregavam e carregam, né? O Senhor é a nossa bandeira. Se o Senhor é a bandeira, ele vai à frente da guerra, né? O Senhor vai à frente da batalha. Então sempre há um confronto, sempre que alguém não está em Cristo, porque aqui diz, né, que não está no amor de Cristo, ela não consegue expulsar o medo e ela usa de desculpas e argumentos para confrontar, né, aqueles que estão em Cristo, e nós já vamos ver isso aqui em seguida. Estamos, né, com o horário completando aí 54 minutos e nós precisamos encerrar para não ficar tão longo. De iniciar um negócio, um trabalho, abraçar uma oportunidade de investir, né, e em dar em nada, nós sempre temos esse tipo de pensamento. Muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. Ah, pastor, mas se eu fizer e não der em nada? Tentou. Só tem um jeito de saber se vai dar certo. Tentar. Olha, eu queria começar, vamos supor, nós não temos, usar um exemplo que não esteja acontecendo aqui, iniciar uma classe de aula de violino. É algo que não é da nossa realidade aqui, tá? Então um exemplo aí para, né, ficar bem claro aí que não é algo que está acontecendo no nosso meio. Ah, mas eu quero iniciar uma classe de aula de violino para 20 pessoas, ensinar 20 pessoas a tocar violino. Como que nós vamos saber se vai dar certo? Fazendo, entendeu? Ah, eu tenho medo de investir e não dar em nada. Só tem como saber fazendo, então inicia 30 dias, 60 dias, 3 meses, só vem o professor.
Então não deu, não tem problema. Só tem um jeito de saber se vai dar certo, indo e fazendo. E pode ser que inicie, vem um, vem dois e daqui a pouco vem os 20 e tem que ser 40, 50 que a turma deu certo. Só tem como saber se dá certo ou errado fazendo. Como nós compartilhamos no encontro passado. A Sara fez um bolo, errou. Vai fazer outro bolo, pode ser que erre, pode ser que acerte. Só vai saber fazendo. Então nós precisamos entender isso, mas nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos tomar uma decisão. Nós vamos ter que encerrar, estamos com 56 minutos. Eu geralmente participo de encontros e estudos online, que nós ficamos aí até 2 horas e 30, né? Já fiquei muito na questão de programação em PHP, discutindo nesse mesmo modelo, né, que nós estamos, e também participo com alguns pastores, com alguns líderes aí que eu acompanho ou que eu estou estudando algum tema com eles, e a gente fica aí até 2 horas e 30, porque nós estamos aplicando, investindo esse tempo em conhecimento. A palavra do Senhor diz: o meu povo erra porque falta-lhe conhecimento, principalmente conhecimento bíblico e conhecimento secular. Nós vamos encerrar este encontro aqui. Você pode deixar aí o seu comentário. Nesses últimos nós não temos conseguido bater aí antes de 1 hora, já estamos completando de novo, e torno a dizer, nós precisamos voltar para o presencial. Isso pode ficar gravado, algumas pessoas não conseguem acompanhar, tá tudo bem, nós teremos uma área, serve para a preparação de outras pessoas também, mas nós cremos no que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos estar reunidos, nós devemos estar congregados, nós devemos estar servindo para a edificação da igreja, Isolado não edifica a igreja. O que estamos fazendo aqui é alcançando, quem sabe, outras pessoas lá de Foz do Iguaçu nos acompanham, estão conosco, tem culto nesse momento, eles chegam do culto e vão assistir a gravação que nós deixamos disponível, assim como tem pessoas que, como compartilhei no encontro passado, nem a gravação não assiste, tudo bem, tá tudo certo. Porque quem deixa de crescer é você, quem deixa de avançar é você, Nós vemos aqui um povo que está com medo de um Golias, que está aqui, depois tem um exército aqui, mas eles deixam de avançar, deixam de viver o que Deus tem para eles por causa de medo, por estarem intimidados, por não tomarem uma decisão. Se todo aquele exército desce aqui, ia ser uma pauleira doída aqui, Ia ser espada quebrando para tudo quanto é lado e tal, mas tomasse uma decisão, só teria como saber, mas o exército tem medo, um número menor, armamentos inferiores, então tem aí diversas situações que estão fazendo com que esse povo fique paralisado. Da mesma maneira a gente. Então os decretos já estão liberados, graças a Deus, não separei aqui para compartilhar com você, faltou aqui um pouco de estava mais focado no assunto e compartilhar o assunto, mas já voltou muitas coisas. Os meninos já estão se agilizando aí para voltar ao futebol. A Gisele, a pastora Gisele já está vendo aí com aqueles que jogam vôlei para voltar os vôleis. Tudo está voltando ao normal, São momentos de comunhão, são momentos que nós estamos vivendo em comum, estamos juntos. A igreja está reunida, brincando de vôlei, alcançando novas pessoas. Os homens voltam aí para o churrasco, alcançando novas pessoas. Temos novos convidados aí para o próximo encontro. Nós, mulheres, retornam agora com o trabalho das mulheres, em especial o Dia das Mães. Então as atividades vão voltando, e você que não está em Cristo aí, não está com a sua consciência tranquila, tá tudo bem, tá tudo certo, mas a gente se preocupa com você, você precisa de uma ajuda, primeiro do Senhor, para tirar isso, que o medo ele é espiritual, é algo que vem para atazanar, é algo que vem para tirar a paz, é algo que vem para nos amedrontar, é o mesmo espírito que atormentava Saul. Então isso nós precisamos do Senhor, a qual o anjo diz, em outra ocasião, um arcanjo, um anjo de guerra, um anjo qualificado, um anjo que é chefe de anjos aí, graduado no exército de Deus, ele diz ao Satanás que o meu Senhor te repreenda. Então há situações que não é na nossa força, nós não vencemos Satanás, nós não vencemos as suas armadilhas, nós não vencemos.
é o Senhor quem luta por nós, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que afasta, né? E aquilo que é físico, ou seja, se é uma fobia aí criada por uma situação, precisamos de procurar sim de uma ajuda de um especialista, de um psicólogo, de alguém aí que vá lhe ajudar para o bem. Se precisar até tomar vacina, né? Tome vacina aí para o bem, injeção anti-medo, qualquer coisa que tiver aí, aspirina anti-medo, né? Tem que tomar, tem que ir para um tratamento, tem que buscar ajuda, porque isso aí vai levar à morte, assim como compartilhei do menino lá, cliente do meu primo, 14 anos, se suicidou. Né? Então nós precisamos detectar isso com o tempo, né? Mas primeiro é Cristo, né? Cristo é a transformação primeiro da nossa mente. E nós vamos continuar vendo isso, né, no próximo encontro, a próxima quinta-feira, né, que o que estava na mente do povo, né, que estava na mente do povo e o que estava na mente de Davi. Né, quais eram os pontos, né, que o povo estava olhando, né, quais eram os pensamentos, qual o padrão de pensamento que o exército estava se posicionando e qual o padrão de pensamento que Davi estava se posicionando. E deixo essa pergunta para nós encerrarmos, né, aí contigo. Qual é o padrão de pensamento que você está tendo? Qual é o padrão de pensamento que você está se posicionando na situação que estamos vivendo? Ok? Deus abençoe, né? Você que participou conosco aqui agora ao vivo, você que deixou seu comentário, né? Deus te abençoe. Nos vemos em outra ocasião. Lembrando, não consegui fechar ainda, lembrando que, né, ficará o replay após nós terminarmos esse momento.